Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Lidera Mulher. E hoje aqui com essa mulher maravilhosa e linda, Isa Guerin. Falei isso, certo, né? Falou, Isa Guerin. Isabela, mas aí assim para os íntimos, né? Assim, Isa Guerin. Isa Guerin é muito conhecida assim pelo trabalho dela, que, diga-se de passagem, é um excelente trabalho em conjunto também com o esposo dela, né? E hoje ela veio conversar com a gente aqui nesse podcast e trazer também uma palestra para o nosso Lidera Mulher com o tema Conquista, autorrealização pessoal e profissional, que é tudo que a gente precisa, não é, Isa? Com certeza, e de forma bem equilibrada, que eu acho que é o maior desafio, né? Então quero agradecer primeiramente o convite e é uma honra estar aqui contribuindo de alguma forma com todas as mulheres que se dispõe a empreender, que é algo tão desafiador, e conciliar tudo isso. Ah, com certeza. Eu queria até que você fizesse assim, uma apresentação sua, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, Isa. Bacana. Então, a minha jornada profissional, ela começou na área da saúde. Então, fiz faculdade de farmácia bioquímica pela Federal e fui emendando pós-graduações, mestrado. Aí, a pulguinha do empreendedorismo, né, apareceu e falei, gente, eu acho que eu preciso ir para esse ramo. Meu marido também é muito empreendedor, visionário, então isso acaba contribuindo, né, a parceria. Então, iniciei na parte de clínicas de emagrecimento, né, na área de franquias. Há quase 14 anos eu tenho essa experiência em franchise. E ao longo da jornada eu fui mudando um pouco também de segmentos, né, e fui incrementando tudo que eu podia agregar no meu conhecimento profissional, e todas as oportunidades eu ia agarrando, né? Então, por 12 anos eu fui franqueada de uma clínica de emagrecimento e concomitante, master franqueada na área da educação, agora franqueadora de óticas, e também sempre acompanhando o esposo nessa parte de empreendedorismo. Surgiu a demanda, né, através de pessoas conhecidas e que acompanharam de certa forma a nossa jornada, dicas, aconselhamentos sobre empreender. E aí surgiu o nosso propósito, a gente ouviu, acho que era algo que Deus estava preparando para a gente, fazer as mentorias e as consultorias, que a empresa se chama Open Doors, que é abrindo portas. Então esse é o nossa menina dos olhos, digamos assim, né? Nosso propósito em casal, que é contribuir com outros empresários na área, das diversas áreas, na verdade. Eu acho interessante assim que as pessoas, as palestrantes, né, que vêm aqui sempre fazer esse bate-papo com a gente, todas elas iniciaram com um projeto de vida, né, assim, em uma determinada área, e ao longo da vida elas sentiram ou descobriram o seu verdadeiro propósito e começaram a investir naquilo, algumas de forma aleatória, outras mais profissionais, né? E eu acho interessante trazer essa experiência para quem está nos assistindo, que essa transição de carreira, né, que a gente fala que é tão complicado, né? Eu mesmo já passei por isso algumas vezes, né? Mas quando você se descobre no seu propósito, parece que tudo flui mais, né? Tudo fica mais fácil. Você comentou agora há pouco que há 12 ou 14 anos que você já está atuando no que você faz hoje. Mudou um pouco o produto, as ferramentas que estavam disponíveis, mas até uma reflexão sobre encontrar propósito, né? Tá tão em alta, ache seu propósito e tenha sucesso. Como é difícil, a gente não nasce com um propósito já traçado e conhecido. Ao longo dos anos e de bater muito cabeça, experimentar e assim, estar aberto a oportunidades faz com que aos poucos isso se torne descoberto por você. Então, logicamente, eu tive períodos de até conflito interno entre será que é isso mesmo que eu preciso? Será que é isso que eu quero? Né? Até hoje ter essa tranquilidade de dizer que é propósito, que veio até com um dedinho de Deus, né? De ouvir, né, algo a maior. Mas muitas mulheres, elas ficam nesse impasse de encontrar propósito, qual é o seu propósito? E muitas vezes você não tem essa resposta. É realmente vivenciando e tendo essa tranquilidade. E a mulher, pelo menos comigo foi assim, dos 20 aos 30, a gente quer a todo momento desbravar, conquistar, ser autorrealizadora e ter esse poder, né, de uau, superei todos os desafios.
Na realidade, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem muita jornada pela frente. Eu acho que você se permitir passar por esse caminho, por essa jornada, até encontrar realmente o que te move, né? O que faz os teus olhos brilharem, o que você acorda e tem aquele brilho, aquela vontade, ó, hoje eu acho que vai ser o dia, né? Estar sensível, né? Ao dia a dia, né? Às vezes você deixa até a oportunidade passar despercebida, né? Exatamente. Por não estar sensível ao seu dia a dia. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Que vai te trazer felicidade, né? Com certeza. Aí a gente acessa lá o seu perfil, a gente vê tantas coisas, né? A gente vê as suas áreas de atuações, né? Opening Doors, né? Mentorias, IVS, franquias. Tem uma também, IAS Guerini, esse né? Projeto também é do coração. E é mais um café, né? Que é bastante conhecido. E me diga uma coisa, como conciliar isso tudo? Tem até uma ferramenta que eu utilizo na mentoria com os empresários, que é uma analogia muito simples dos bloquinhos. Então, nós temos 24 horas e eu posso transformar isso em blocos. E para construir uma parede eu tenho que ter vários tijolos, vários bloquinhos, né? Então, no fim do dia, a tua parede tem que estar construída. Se eu considerar que cada meia hora do seu dia é um bloquinho, você vai ter 48 bloquinhos para construir. Cada bloquinho no seu devido momento, na sua posição. Então, eu preciso ser organizada no meu dia para não me sentir culpada de estar deixando nada de lado. Então, eu trago muito isso como lema agora, né, de autorrealização. Como ter uma família e honrar por ela, como ter um trabalho e se sentir bem-sucedida nele. Porque muitas vezes não é o dinheiro que está em pauta, em sim você sentir que está dando conta do recado, né? E então, eu tenho que calcular os bloquinhos do meu dia e aonde cada posição deles vai ser destinada para construir a minha parede do dia. E se não deu tempo para determinado bloquinho entrar naquele momento, ok, se permita que você não vai conseguir ser 100% em tudo na vida, né? Mas o equilíbrio, ele é importante para você se sentir bem. Do contrário, trabalho demais, a parte familiar e pessoal vai ficar um pouco... A desejar. E aí os sinais, você trouxe isso agora há pouco, estar atento aos sinais. E isso é na vida pessoal, familiar, profissional, antenada. E a mulher tem sexto sentido e ela consegue, desde que ela tem as pausas, né? Então entra um bloquinho, outro, analisa. O que eu posso fazer amanhã para que seja melhor do que hoje? Gente, eu vasculhei o perfil dela lá, tá? E eu vi que ela fala justamente isso que ela está falando agora, dessa construção, né? Ela fala de uma coisa que a gente confunde muito, que eu achei interessante. Que eu confundo muito sobre ser multitarefa, né? Você fala o que é ser multitarefa, né? Sobre o foco, né? Queria que você... explicasse um pouquinho pra gente. No meu primeiro negócio, que foi a clínica, os primeiros 5 anos, eu quase quebrei ele, né? Porque a gente vem nessa ânsia de conquista. Então, inaugurei a clínica, 1 semana depois já estava grávida da Yasmin, que é a minha mais velha, que tem 10 anos agora. Então, foi uma jornada de 12 anos da clínica e a minha filha tem 10 hoje. E depois de 3 anos veio a segunda filha. Então, entre 2010... para 11 até 2015, eu era mãe de 2, esposa, dona de uma clínica e ainda fazia plantões, ainda era militar do exército, ou seja, tudo junto, e eu achava que eu estava abafando, era multitarefa, né? Até que chegou um momento que eu vi que financeiramente a clínica não estava bem. E eu precisei buscar mentorias, imersões, tudo que a gente hoje proporciona e compartilha foi através dessa construção de nós mesmos, tanto minha construção quanto do Wilson. E lá em 2016 eu estava quebrando praticamente, com 2 filhas, uma amamentando e achava que estava dando o meu melhor. Aí eu vi que faltava conhecimento, faltava estratégias e faltava ser mentorada, ser assessorada e buscar recursos. Então ali eu aprendi que eu tinha que tirar a capa de Mulher Maravilha. Eu não era tudo aquilo. E foi para mim muito difícil, porque quando você assume esse papel de multitarefas, você realmente acredita que está dando melhor e que dentro das limitações que você tem é o que pode ser. E na verdade não. Na verdade hoje eu trabalho menos, o meu tempo é mais de qualidade e
a prosperidade acontece de forma mais leve, né? Então hoje eu consigo vir aqui, hoje eu consigo me ausentar, hoje eu consigo estar com a minha filha caso ela precise. Então foi mais ou menos isso que eu aprendi nessa jornada do primeiro negócio. Se você falar isso para uma pessoa hoje que vive essa experiência que você viveu alguns anos atrás, pode ter certeza que essa pessoa não vai acreditar. Fala assim, nossa, mas vou trabalhar menos, vou ser mais feliz e ganhar mais? Como assim? Né? Que a gente tem muito essa... A gente se limita muito, né? Dentro da... A gente mesmo enfrenta muito isso, né? Assim, de não cuidar dos horários e não se organizar, né? E sempre tá deixando um lado a desejar, achando que tá fazendo melhor, né? Não, mais um pouquinho. Sim. Vou fazer mais um pouquinho aqui, que vai dar certo, mais um pouquinho. Existem situações que a gente tem que dar um pouco mais de si, né? Mas aí o tempo todo, eu acho que chega até o corpo mesmo, né? Exaustão. E nessa época que eu não estava indo bem com a clínica, eram sinusites recorrentes, eu vivia com enxaqueca, e até tive uma intoxicação alimentar na época que eu estava amamentando a Isadora, minha mais nova. Meu marido estava em viagem com a franqueadora dele, né, as obrigações dele. Eu estava sozinha em Curitiba, sem família por perto. E eu me vi indo para o hospital com as duas, uma no carrinho, a outra de mão dada comigo, e eu com intoxicação, e eu não tinha para onde correr. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Então, a saúde, família, para depois vir o trabalho. E a gente estando bem e se cuidando, automaticamente a gente consegue produzir mais no trabalho. São coisas simples, né? O que a gente está falando parece tão simples, mas na verdade é tão complexo que enquanto você está envolvido nesse ciclo, ele se torna vicioso e você não consegue sair dele sem buscar por algo de fora. Aquela visão de fora e às vezes até pedir por ajuda. Eu fiz uma mentoria de 14 meses, uma imersão, na verdade, empresarial, e ali eu tive algumas devolutivas como impulsividade, volatilidade e centralizadora. E aí está uma das chaves para a gente conseguir delegar mais e produzir mais com menos tempo. Delegue suas atividades. Tudo que você consegue passar para uma outra pessoa e que ela consiga replicar tão bem quanto você, tem que delegar. Né? Então, uma empresária hoje, se ela está à frente do negócio e ela tem funcionários, ela não pode ficar com contas a receber, contas a pagar, ligações de primeiros clientes, controle de estoque e várias outras características que são mais delegáveis. Ela tem que estar na estratégia, ela tem que estar na gestão, ela tem que ter tempo para pensar em como crescer o seu negócio e não executar a mão de obra do negócio. Isso é uma dica muito valiosa. Inclusive pra gente. Ainda mais aquela mulher que é 1001 utilidades, né? Que tem um negócio, né? Que toca, abre, fecha, paga a conta. Mas olha, como você falou, Isa, são coisas tão básicas, mas assim, a gente vai protelando, sabe? Protela. Aí quando você tá diante do problema, aí que você fala, nossa, eu preciso mudar o meu jeito de ver as coisas, vou nem falar estilo de vida, né? O meu jeito de lidar com o meu negócio, né? E senão você vai viver a vida inteira uma vida assim... Refém daquilo. Refém daquilo. E não torna o seu negócio escalável, né? Que também é um dos trabalhos que vocês executam, né? Inclusive, eu queria, dentro desse assunto, compreender um pouco como que funciona as suas mentorias, se são mentorias individuais ou em grupo, como que vocês realizam esse trabalho. Certo. Então, como é algo assim para agregar a vida do empresário, não é uma escola de cursos e não tem nada engessado. Nós temos alguns formatos que são já recorrentes, né? Então, o gestão empresarial seria um dos primeiros formatos para a gente conversar, aonde a gente cria, além do repasse de todo o conteúdo, a gente cria um ambiente para as pessoas fazerem networking, trocarem ideias e possíveis parcerias. Inclusive, quase todas as turmas saem negócios com os participantes. Então, as empresárias, o empresário em si já é um ser humano solitário, né? E ainda quando é mulher, ela se sente mais ainda, né, ávida e com necessidade de buscar
pares, pessoas. Exatamente, de trocas, né? De trocas, exatamente. É isso mesmo. Então, a mentoria, ela possibilita que naquele ambiente controlado, seguro, você, além de incrementar as suas ferramentas para a gestão do seu negócio, ainda proporcione relacionamento, contatos e convívio com pessoas que estejam no mesmo nível de crescimento, né? Então, quero prosperar, quero delegar, quero descentralizar, quero melhorar a lucratividade do meu negócio com os mesmos índices que eu tenho hoje, quero avaliar se os indicadores de performance que eu tenho são suficientes para eu prosperar de forma tranquila, sem eu me matar de trabalhar, sem aumentar a jornada, né? Então a ideia é isso. E são grupos, então, não são mentorias individuais, isso, né? São grupos. Isso, normalmente são grupos. Temos também a possibilidade de aí um grupo menor ainda, então esse de gestão empresarial é de 10 a 15 participantes e o de franqueabilidade é algo bem seleto, um grupo VIP de até 5 empresários. E aí o formato desses são 4 meses, onde o empresário que tem uma marca que acredite que pode franquear, né, e crescer, prosperar através de outros empresários no formato de franquia, vai ser mentorado nesses 4 meses para formatar e ele mesmo conduzir a formatação da sua mentoria, da sua franquia, né? Então, são 4 meses de acompanhamento. 4 meses. Isso. Nossa, que bacana. Dentro desses grupos, vamos supor, vocês montaram, alguém convidou vocês para formatar uma mentoria e durante essa imersão, vocês conseguem também detectar esse tipo de público? O seu negócio tem possibilidade de se tornar uma franquia? Sim. E sugerir isso, Sim. e eles também, é claro, se interessarem e seguir com a ideia? Aconteceu isso já? Com certeza. Inclusive, a franquia de óticas, na qual eu e o Wilson, juntamente com o Tony, somos responsáveis pelo escalonamento e o crescimento dessa rede de óticas, foi um exemplo disso. Ele foi nosso mentorado ano passado. O Tony já tem uma larga experiência no ramo óptico e eu e o Wilson entramos como sócios na franqueadora para alavancar e aumentar a sua rede de relacionamentos e unidades no país todo. Então, em 5 meses a gente conseguiu já fazer um bom resultado. E todo negócio pode ser franqueável, desde que a gente siga algumas premissas e algumas etapas para que ele já seja conduzido para a franquia num formato de resultado, de excelência. E não necessariamente você precisa ter loja própria, né? Então, por curiosidade, o Wilson, todas as marcas que ele franqueou, ele nunca teve unidade própria. E a Mais Um é um exemplo disso. Então, nenhum dos sócios da franqueadora Mais Um é proprietário de alguma loja. O formato, o plano de negócio, ele foi construído do zero por eles. E hoje existem mais de 650 unidades em 3 anos e nenhuma unidade é própria. Todas são de franqueados. Nossa, interessante. Interessante mesmo, Isa. E tem algum site que as pessoas possam entrar para estar entrando em contato com vocês ou através da sua rede social mesmo? Isso. A Open Doors é uma mentoria muito especial para nós e a gente faz através de indicações e relacionamentos. Então, através desse podcast, caso alguém tenha interesse, página do Instagram ou a minha, @isaguerin ou @Open Doors, vai ter lá informações e a gente mesmo responde no direct para já criar essa afinidade, essa aproximação e ser algo bem humanizado mesmo. Isa, e nesse tempo que você tem de experiência como empreendedora, como mulher, que a gente aqui está falando com mulheres, né? Sim. Então, como mulher empreendedora, quais são os maiores desafios que você enxerga que as mulheres se debatem por aí? No seu dia a dia, nas suas mentorias? Você acabou de citar aí que a mulher ela é muito solitária, né? Quando empreende, né? Quais são as E aí, sendo dificuldades? solitária, ela tenta se comparar, ela tenta se basear e se referenciar em alguma outra figura. E isso é a primeira dica que eu dou. Não se compare. Não se baseie em resultados dos outros, sabe? Porque isso era algo que eu também sofria. Eu acreditava que eu tinha que dar tanto resultado quanto fulano ou ciclano. E cada um tem uma jornada, cada um tem uma realidade, um dia a dia, uma rotina. E o desprendimento, às vezes, de algumas obrigações que impedem que ela evolua, é o primeiro passo também para ter mais performance.
Então, se você não tem familiares que ajudem com os filhos, se permita meio período estar com os filhos. Se a tua realidade hoje não é ter muita aquisição financeira para você investir alto em tráfego, em marketing e alavancar a sua marca, vai degrau por degrau, né? Então, se permita assumir a sua jornada e a sua personalidade. Porque aí a gente vai aos poucos lapidando e melhorando a sua essência, né? Não se compare e busque por pessoas do bem que queiram prosperar também, mas de forma íntegra, né? Eu acho que isso também é importante, porque no mundo dos negócios a gente sabe que tem de todos os tipos de pessoas. Então, estar sempre próximo de pessoas do bem, fazer parte de grupos empresariais locais, acho que é uma boa dica também. E aos poucos entrando nesse ecossistema empresarial para você ir vivenciando e já se imaginar até conquistar, né? E incansavelmente persistir, porque mundo empresarial é de persistência, né? A gente tem que aprender com os erros, não repeti-los, mas não desistir. Quem não desiste, prospera. É verdade, está sempre procurando melhorar o seu negócio, né? Nós estávamos conversando essa semana em casa sobre um convidado de um podcast, de um cliente que a gente atende também, e são anos de experiência aqui na cidade de Ponta Grossa. Essa empresa é uma grande empresa, né? E ele, o representante, né? Ele falou justamente isso, né? Dessa persistência que você tem que ter. Às vezes, no primeiro obstáculo, você já quer desistir, porque não é fácil. Empreender não é fácil. Mas você está sempre tendo um olhar de fora para o seu negócio, né? E melhorando aquilo, não fazendo, igual você falou, não praticando os mesmos erros, procurando melhorar, né? E ele mesmo falou assim, a gente já mudou o formato do nosso negócio muitas vezes para ser o que é hoje. E quantas vezes ainda vai mudar para melhorar, né? Às vezes a gente inicia com uma ideia e quer que aquilo seja executado até o final, mas não está dando certo, não, mas eu pensei assim, eu quero assim. Então está sempre de coração aberto, né? Sim. Para perceber o mercado, né? E essa dica que você deu dos grupos, né? Para mim, assim, do Lidera Mulher é a mais importante, é essa troca de experiências. Entendeu? Aquele momento que você troca experiência, que você vê assim, poxa, eu não tô sozinha. Né? Essa luta aqui, não sou só eu que tenho, eu achei que era só eu, nossa, não. Você não está sozinha. Então, isso eu acho que é fundamental, assim, para a mulher, né? Da pequena, da média, da grande. E não ter receio de demonstrar fragilidade, né? Porque nos dias de hoje a mulher, ela às vezes até se impõe numa postura de ser uma rocha, né? Eu falo muito de tirar a capa de Mulher Maravilha. A minha referência foi de uma mulher forte, que é minha mãe. E aos 11 anos, meu irmão sofreu um acidente e eu tive que precocemente amadurecer e não dar trabalho, entre aspas, porque eu acreditava que já tinha preocupação demais na família. Então, eu vinha com esse cunho de ser alta performance, mas também de não dar trabalho, de não errar, né, de trazer resultado. E era um tanto quanto difícil para mim pedir por ajuda e descentralizar as atividades, porque eu não podia passar fragilidade, né? E na verdade não, uma vez que a gente perceba que tem pessoas do bem que estão próximas, nesses grupos é muito interessante, porque ali a inveja ela está de lado, aquela centralização de informações ela não existe, então as pessoas querem contribuir, querem crescer junto e é super valioso, assim. Sobre a questão de bater a tecla, bater na mesma tecla por algumas vezes, a gente precisa se permitir também mudar a rota, né? Eu demorei, eu acho que uns 3 anos para vender minha clínica, porque eu acreditava que eu precisava continuar, até porque aquele apego, né? Apego. Exatamente, porque meu pai tem 50 anos o laboratório dele, né? Então, a gente vem de gerações na qual o negócio ia passando de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho, de filho, enfim. E nem sempre a gente precisa fazer isso, né? Às vezes, no meio do caminho, poxa, deu até aqui, eu acho que cumpriu, né, o papel até então, o que chegou, né, a história que eu tive até então foi suficiente para o meu crescimento e eu preciso de mais, eu preciso de um próximo passo e isso não pode ser visto como fracasso, né?
E até algumas pessoas que não estavam acompanhando a jornada, tá, mas você vendeu? Mas estava declinando? Não estava indo bem? Eu, não, por que uma empresa tem que ser vendida só porque está indo mal? Ela pode estar prosperando e graças a Deus está na mão de outra pessoa, né? E muitas vezes elas estão prosperando e é hora de... E é hora de vender, também né? pode acontecer. Olha, ela está em performance, vou me desfazer para... Quem sabe Deus toca e você fala, não, agora a tua jornada é outra. Vamos mudar um pouco essa rota, né? Quantos anos, Isa, você ficou? Com a clínica foram 12 anos. 12 anos. Realmente. E a gente que é nova, né? A gente tem em... bastante coisa ainda para viver, né? Você imagina, poxa, 12 anos é uma década, né? Eu acho que... Enfim, mas aí a gente resolveu começar tudo de novo, né? E agora como franqueador, então é um novo desafio, né? Mentorar empresários é um super desafio. Contribuir com pessoas, assim como pessoas contribuíram com a minha jornada, é extremamente prazeroso, né? E quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente ganha, né? Isa, me diga uma coisa, quando vocês tinham a clínica, essa nova jornada de vocês, eu falo de vocês porque é da família, né? Sim, sim. Ela se iniciou em conjunto, enquanto você tinha a clínica, vocês já foram percebendo esse novo rumo, essa nova trajetória, ou vocês, não, eu quero parar e quero me descobrir de outra maneira e depois... Ixi, assim seria perfeito, né? Uma coisa de cada vez, nem sempre é assim, nem sempre a gente consegue, né? Eu tenho a sorte de ter o Wilson como esposo porque ele é extremamente visionário, assim, ele tem uma inquietude muito grande, então ele não me deixa na zona de conforto. Então, enquanto eu seguia como franqueada e dona da clínica, ele foi desenvolvendo o processo de franquia juntamente com outros sócios, né? Então foi acontecendo tudo ao mesmo tempo. E o bacana disso é entender que um relacionamento ele só é bem sucedido se cada parte entender como o outro funciona. Verdade. Né? E criar uma expectativa em relação a como o outro faria, de acordo com as suas diretrizes, é insucesso na certa. Então eu tenho um modo pensante, eu tenho um jeito de funcionar diferente dele. Então enquanto ele foi desbravando e criando marcas de franquias, eu fui tocando a vida como empresária, dona do negócio, até que a gente percebeu que estava na hora de eu mudar também. Mas junto, a construção foi acontecendo juntamente. E importante também trazer as fragilidades, porque nem sempre a gente está bem sucedido, nem sempre a gente tem uma conquista financeira. Às vezes você precisa abdicar do conforto financeiro para dar o próximo passo. Então, essa pandemia ela veio para dar um tapa de luva em todo mundo, né? Independente do segmento, do serviço, do produto que você entregue, com certeza foi impactado. E, obviamente, você ter duas pessoas que pensam diferentes e que estão em tarefas diferentes possibilita que você equilibre. Então, teve hora ele precisava de mais ajuda, hora eu precisei de mais ajuda. Estar juntos e cada um no seu segmento foi importante também para a gente conseguir hoje estar se levantando, né? É verdade. Todo mundo que passa por aqui fala justamente isso sobre a pandemia, né? Todo mundo impactou, parece, né? Que ela veio mesmo para trazer mudança, né? Na nossa vida também foi assim, né? E tanto é que nós estamos aqui em Ponta Grossa por causa da pandemia, né? Há 3 anos, né? Então, ela realmente trouxe mudanças, eu acredito que para a vida de todo mundo. E é como você falou, tem momentos bons e ruins. Você fala no seu perfil sobre uma técnica sanduíche. Sim. Né? Eu achei engraçadinho demais, mas é uma coisa que é uma coisa tão prática que eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, que técnica que é essa? É uma analogia muito fácil de entender, né? Porque o sanduíche ele tem camadas, então ali no Reels eu coloquei sobre como eu passava as informações para minha equipe e agora, né, com os franqueados, nós temos situações que precisam ser resolvidas, tem desafios, tem situações que nem sempre são agradáveis
E uma vez que eu coloque ela no sanduíche, deixo no meio, no recheio, a parte mais difícil, então eu começo de forma leve, né? E aí, trazendo para a realidade empresarial, lidar, por exemplo, com colaboradores. Ninguém gosta de levar bronca, né? Aquela mijadinha que todo mundo diz. Não é confortável. Então, quando você chama alguém para falar e ajustar alguma coisa que não tá legal, se você já iniciar a conversa dizendo, olha, tá errado isso, você chegou atrasada, você não fez aquilo, você esqueceu de ligar para o cliente, você deixou o sistema desatualizado, a pessoa ela já fica reativa a você. E tudo que você for trazer como correção ou até como elogios já vai estar inativado, porque ativou a amígdala cerebral. Então, a raiva, o medo, o rancor, o ódio, a angústia, todos esses sintomas que te trazem uma sensação ruim já foram ativados. Então, o sanduíche é uma técnica onde a gente inicia trazendo uma leveza para a conversa, né? Você não vai elogiar uma pessoa que não está merecendo elogio, porém, você pode começar, olha, hoje a nossa reunião vai ser sobre uma situação, quero fortalecer as tuas atitudes positivas, o quanto você é importante para a empresa, o quanto tal trabalho, tal função, tal atividade foi positiva, porém nós estamos com essa situação, fato que precisa ser corrigido. Então eu já comecei o pãozinho ali, trazendo a importância que ela tem, a importância até da reunião no sentido de construção, né? E aí traz o problema no recheio e finaliza com a outra parte do pão, que é, mas eu acredito que você tem potencial para melhorar. Eu tô te chamando porque eu considero e eu tenho certeza que você tem potencial para fazer melhor. E eu preciso de você. Pessoas precisam de pessoas e na empresa são as pessoas que fazem o teu resultado e ajuda até a delegação de atividades. Confiar no outro, ter uma comunicação assertiva faz com que os teus resultados aumentem de forma muito significativa. Então eu sempre procuro trazer essa técnica do sanduíche para trazer leveza para situações difíceis de lidar. Eu acredito até que muitos empresários, né, não conhecem essa técnica, né, já chegam assim. Isso causa bastante constrangimento, né? Às vezes até desnecessário, né? Às vezes era uma coisa simples de resolver, né? É como a gente estava falando, são coisas simples, são coisas simples. Mulheres, são coisas simples, mas a gente não coloca em prática, entendeu? Por isso é bom. Esses bate-papos são bons e trazer a memória, né? Eu acredito que hoje você vai falar muita coisa interessante lá na palestra do Lidera Mulher, né? E a gente sempre tem mulheres interessantíssimas que vêm trazendo, sabe? Conteúdos relevantes, né, e trazendo mudanças, que é o que a gente busca, né, no grupo, fora do grupo, a metanoia, né? Né? Isa, eu queria te agradecer muito. Imagina, eu que agradeço. Né, por ter vindo à nossa cidade, você é muito bem-vinda aqui. Se você quiser deixar um recadinho aí para as mulheres do Lidera, fica à vontade, tá? E quero convidar você a participar do Lidera Mulher. Sempre valorizem as pessoas que estejam dispostas a entregar conhecimento, energia, tempo e valorize as pessoas que estão próximas de você em relação a isso, porque a gente só cresce se tiver gente para crescer junto, né? Sozinha a gente não vai muito longe. Então valorizar essa intercomunicação, né? Esse espaço e fortalecer umas às outras, né? Porque as mulheres, elas precisam ser unidas nesse sentido. Então, agradeço muito o convite, fico à disposição. Para quem tiver mais curiosidade, o meu perfil do Instagram está à disposição para trocas, eu respondo e é um prazer ter cada uma de vocês lá interagindo comigo. Obrigada. Tchau.